Você não é todo mundo e ninguém é como você. Dose de energia número 182. Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre comparação. Quem nunca? Quem nunca se comparou a alguém e se compara até hoje? Acho que isso é uma coisa bem normal do ser humano. A gente se comparar com o que a gente faz, com o que os outros fazem, como somos, como os outros são. Isso é bem normal. E tem muitos pontos positivos e negativos com isso. E isso só vai depender, ser positivo ou negativo, só depende da gente. Por quê? A gente pode se comparar com os outros para almejar melhorar, almejar querer alguma coisa melhor. Não em questão de inveja, mas sim em questão de desenvolvimento mesmo, de interesse. Eu gosto do que essa pessoa faz e quero fazer também, mas não só porque ela faz, e sim porque é alguma coisa que eu quero melhorar em mim e eu vi que alguém faz, então eu vou me inspirar nessa pessoa e vou fazer também. Outra coisa é você olhar para alguma coisa que a pessoa faz e achar isso muito melhor que você e você começar a se diminuir e a pensar, nossa, eu não sou tão bom, nossa, como eu sou ruim, e fazer não então fazer esse olhar não então em sentido de inspiração, mas sim mais de inveja ou até de diminuição mesmo de você. E eu penso nisso muito por conta dessa vida de imigrante que eu tenho. Por exemplo, é fácil eu me comparar o quanto que eu falo de inglês ou quanto que eu falo de francês ou a qualidade do que eu falo e ter medo às vezes de falar. E quando eu tenho medo de falar, eu digo para mim mesma que eu não tô então me inspirando nos outros para melhorar. Eu tô só me rebaixando, só falando que eu não sou boa o suficiente, e isso não ajuda nada no meu desenvolvimento. E essa reflexão veio depois de uma conversa que eu tive com a minha filha, que é uma artista linda. Com os seus 13 anos, ela faz trabalhos maravilhosos. Te convido a conhecer o Instagram dela. Você pode ir pelo meu Instagram, você vai achar trabalhos da Dani lá. Mas esses tempos, já tem um tempo que a gente estava conversando e ela começou a aceitar encomenda de desenhos. Ela faz uns desenhos, coisas mais lindas. É muito, muito lindo o desenho dela. Então ela pega, por exemplo, foto de alguém e faz um desenho dessa foto. E fica a coisa mais linda. Ela fez já foto de cachorro também. E ela tem os desenhos dela mesmo que ela cria. É a coisa mais linda. E ela tem, então, uns projetos para entregar. E ela me falou um dia, mamãe, eu não tô conseguindo, tô travada, não tô indo. Eu falei, tudo bem, Dani, tem dia que a gente não tá inspirado mesmo. Eu acho que você tem que dar um tempo, então, pra tua cabeça, e outra hora você faz. E daí ela passou um dia, passou outro, e ela ainda continuava. Só que daí eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu falei assim, tudo bem a gente ter dias que a gente não tá legal, mas será que você não tá se bloqueando? Ela, ai, não, é porque eu acho que eu não faço bem o que eu faço, eu queria fazer melhor. Como assim, Dani? Ela falou assim, não, é que eu fico me comparando com os outros, porque ela segue no Instagram, vários artistas, onde ela se inspira. Porém, tem momentos que ela não se inspira, tem momentos que ela faz, que ela vê, nossa, eu não sou tão boa assim. Nossa, eu queria desenhar desse jeito, mas eu não faço. Então ela falou assim, eu sigo tanta gente e vejo como eu não sou boa. Aí eu falei pra ela, Dani,
você está seguindo artistas que têm 15 anos de experiência. Você não tem nem 15 anos de idade ainda. Você tem 13 anos. Eu falei, é bom a gente se inspirar, é bom a gente olhar para artistas que fazem um trabalho que a gente gosta para se inspirar e querer melhorar. Isso é sempre bom a gente querer melhorar. Só que você já tem o teu estilo, você já sabe desenhar. E ela falou assim, mas eu tenho as encomendas para fazer e eu queria fazer melhor, eu acho que eu não sou boa para fazer. Eu falei, Dani, se você tem encomenda, é porque as pessoas encomendaram algo de você no estilo que você faz hoje. E não numa coisa que você vai fazer no futuro. Ninguém fez uma encomenda falando assim, ouvi falar que você desenha, então faz para mim. Não, as pessoas, elas viram o trabalho que você fez, adoraram o trabalho que você fez e querem fazer igual o que você faz, e querem que você faça para elas. E eu falei, se você ficar se comparando, no sentido que você não é boa o suficiente, você não vai para frente. Eu falei assim, mas isso poderia, como a sua mamãe, por exemplo, que não fala ainda o francês perfeito, talvez nunca vá falar, o inglês perfeito, talvez nunca vá falar. Se eu ficar me comparando com os nativos canadenses aqui, eu não vou abrir minha boca mais para falar. Eu vou me trancar em casa, vou falar só português, que também não é perfeito, mas é o que eu sei falar de melhor e pronto. Eu falei, se a gente se comparar desse jeito, a gente não avança. A gente tem que se usar a comparação para melhorar. Mas a gente não pode se travar, a gente tem que fazer. Eu falei assim, é fazendo as coisas que a gente está fazendo que a gente vai melhorando. E outra, cada artista tem um estilo. Você tem o teu estilo. Então você é única. Só existe um jeito de Daniela desenhar as artes que tem para desenhar. E achei bonitinho porque acho que ela entendeu o recado que eu tava dizendo para ela. Que às vezes falta confiança na gente para fazer o que a gente... Às vezes a gente não acredita quando as pessoas falam pra gente, nossa, mas é muito bom o que você faz. Aí você pensa dentro de você mesmo, você já destrói isso. Você fala, não é tão bom. Não, ela tá sendo só gentil comigo. Então, vamos começar a aceitar mais que o que a gente faz tem valor, que o que a gente faz é bom, que o que a gente faz serve para muita gente. A gente consegue servir pessoas com a nossa vida, com as coisas que a gente faz. Então, porque a gente não é todo mundo e ninguém é como a gente. Isso vale para várias coisas. Por exemplo, no meu podcast, existem milhões de podcasts, gente. Mas não tem um podcast que a Andréia Brito faz. Existem milhões de coisas que você produz, o jeito do teu trabalho. Tem muita gente que faz a mesma coisa, certo? Mas não tem ninguém que faça como você faz. Esses dias eu tava vendo, porque eu gosto muito de empreendedorismo, e muitas pessoas pensando, por que eu vou abrir mais um negócio disso? Tem tantos já no mercado. E alguém falou, nossa... Mas já tem tantos advogados no mundo também. Por que tem ainda faculdade de direito para as pessoas se formarem em direito? Já tem muita gente que faz muita coisa, só que cada um tem o seu jeito, cada um é único. Então não existe ser tudo igual. E a gente usa as referências, as pessoas que fazem trabalhos parecidos com o nosso, para a gente aprimorar, para a gente crescer e não para a gente se diminuir. Então, nesse podcast de hoje, o que eu queria dizer para você é que valorize o que você faz, do jeito que você faz, porque você é único na maneira como você faz. E se as pessoas vêm até você para conversar com você, é porque querem conversar com você, porque querem o seu jeito de falar, o seu jeito de entender as coisas. E elas estão se inspirando e melhorando através disso. E seja para conversar, seja no seu serviço, seja nas coisas que você faz na vida. Cada um tem o seu jeitinho, tá? Então, se você também é professora, existem milhões de professores no mundo, mas não tem um professor que nem você, certo? Acho que vocês entenderam o recado aqui. A gente tem dois tipos de usar a comparação. Uma é para a gente se inspirar e a outra para a gente se diminuir, que você
consiga ter consciência no momento que você está se comparando e se diminuindo e pensa, não é isso. Eu tô bem onde eu tô e eu vou melhorar. É aquela história, não compare o capítulo 2 da tua vida com o capítulo 40 da vida de alguém. Que é a história que eu tava contando à minha filha. Se tem artistas que têm anos de experiência, eles já estão no capítulo da história deles, no capítulo 100. Ela tá começando o livro dela ainda. E já tá muito bem, tá maravilhosa. Então, assim, e pros seus 13 anos de idade, ela faz coisas que eu nem sonho em fazer, não consigo. Mas eu não sou artista, eu não tenho esse dom que ela tem. Então, assim, a gente não pode comparar laranjas com bananas, e a gente precisa valorizar o que a gente tem na mão. Ela começou a desenhar, ela era bem pequenininha. Perguntava para ela o que ela ia ser quando crescer, ela falava que ia ser desenheira. E ela tá virando a desenheira que ela sempre quis ser. Então, tudo leva tempo nessa vida, gente. Então a gente vai usar exemplos ao redor da gente pra gente se inspirar e não pra gente se diminuir. Beleza? Combinado? Não esquece de ir lá no meu Instagram, dea.brito, Brito com 2 T's, pra gente conversar. E até a próxima. Beijos, até mais, tchau, tchau.